Vocês me conhecem pela minha música, pelo meu trabalho com os Titãs, mas poucos sabem que eu passei 8 anos no exílio com a minha família. No programa de hoje, uma figura irreverente, imprevisível. Uma revolução encarnada em José Celso Martinez Corrêa, autor, diretor e ator de teatro. Zé, nossa conversa hoje aqui é sobre o período que você passou no exílio. Você foi para Portugal, não sem antes fazer uma revolução na maneira de se fazer e se pensar teatro no Brasil. E nesse meio tempo, já sob uma ditadura militar, imagino eu como terá sido para vocês conviver com aquilo. Conta um pouco pra gente. Houve um momento que, em 68, destrambelou uma coisa que ficou sob o descontrole total, porque eles foram surpreendidos por uma linguagem que eles não entendiam. Então, as peças não eram proibidas na leitura e nem no ensaio geral, porque eles não entendiam a linguagem. A Tropicália não falava mais aquela linguagem anterior do CPC, de falar com o povo, de doutrinação, era uma outra coisa. Uhum. E aí, mas quando chegava em cena, era um uau, era uma explosão. Não? O Rei da Vela realmente foi uma explosão, porque na realidade botou a cultura brasileira, Oswald de Andrade nos passou a bola da antropofagia, que passou por cima da geração dele que não entendeu eles. Vocês são os chateauboys, mas um dia alguém vai pegar minha bola. E nós pegamos a bola dele e a bola dele nos remete à antropofagia, aos índios. Aí a cultura, o teatro passa a ser invadido pela cultura indígena, pela cultura africana, pela música pop, por todas as culturas, pela Rádio Nacional, pelo carnaval, e começa a existir uma coisa ligada a esse mundo, a esse hemisfério, né? Por isso chama a Tropicália, né? A Tropicália. E, ao mesmo tempo, começou a haver uma coincidência enorme, ninguém tinha combinado nada. E quem ligou a tudo, ao Glauber, que já previa o que ia acontecer em 68 no mundo, que já estava acontecendo no Brasil, né? Ou era o Tsica, que tira a roupa, o quadro e tira a roupa, faz uma instalação quente, que não tem nada a ver com a instalação de hoje, é outra coisa. São os ninhos, são os penetráveis, uma coisa maravilhosa. E o Caetano, Tropicália, o Zé Vicente escreveu uma peça, A Santidade, que é uma revolução teológica em que coloca o sexo como religião. Realmente foi um momento assim que a Terra entrou em transe mesmo, e houve e isso muito inspirado, por incrível que pareça, pelo início da luta armada. Quer dizer, nós éramos uma geração que tinha os desbundados e a luta armada, não? Mas aí os que foram para a luta armada, eles teve um gesto muito importante para nós. Foi quando Marighella deu um tiro na tela do cinema e disse: eu não estou me defendendo, eu estou dando início a uma ruptura com a classe dominante brasileira. Entendeu? Ele disse, esse troço ecoou. Quem foi para a luta armada foi, quem não foi, rompeu também e resolveu liberar geral. E trouxe tudo que a gente tinha no corpo, no índio da gente, né? Então foi uma revolução cultural, e teve e foi indo, e a gente foi driblando, mudando constantemente. A censura queria nos pegar, a gente entrando primeiro com coisa jurídica, depois com botar a gente na cama com o censor para driblar o censor, depois vai até que chegou no momento de um isolamento enorme, que a gente vivia tudo em comunidade, não podia nem sair na rua. A gente traficava, fazia o que podia, e foi morar com o grupo do Bondinho, que tinha criado a revista Ex. Nós moramos numa comunidade, né, que criamos uma coisa chamada Oficina Samba, que a gente começou também eu gosto muito de samba, né? E começamos a trazer a coisa, porque a gente pegou toda a cultura, veio tudo, né? Veio o rock, veio tudo. A gente, inclusive, abriu as sessões de rock em São Paulo, uma coisa chamada, quando proibiram, graças ao Senhor, abriu uma coisa chamada Revolução. Aí toda a garotada de rock, a Rita Lee, os Mutantes, e tudo, uma época de muita efervescência, porque eles, até que veio o AI-5 em cima disso, para impedir isso.
Porque, inclusive, o AI-5 é um documento muito interessante porque tem referência à cultura, lugares culturais, não frequentes lugares culturais, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Caiu muito em cima da cultura. A cultura era muito poderosa, é muito poderosa. Isso era medo. Medo deles de perder o controle. Não. É porque era um poder. A cultura é um poder. É um poder. Né? Aí, a gente, quando ficou super cercado, o teatro foi invadido pela polícia, o delegado atirou nas pessoas, salvou as pessoas do jornal principalmente, a bala voltou para ele mesmo e saíram os jornais. O Grupo Oficina reage à bala, à invasão da polícia. Eu estava no Rio de Janeiro montando O Rei da Vela, o filme, né? Que até hoje não foi lançado ainda. Bom, mas enfim, e eu estava lá montando, e aí a gente saiu fugindo numa Kombi, e desesperado, né? E vendo as notícias na Globo que resistido a bala e tal. Aí eu vim para cá para libertar o pessoal de cana, lutar pelos que estavam em cana. O Amiltinho fez até jornal, o Cadeião, na cadeia. E aí me levaram, eu juntamente com o Celso Lucas, que trabalhava comigo, que depois foi comigo para Moçambique, um fotógrafo, e nós botamos um capuz, nos botaram lá dentro, fomos torturados. Aí, quando eu fui sair isso é uma coisa importantíssima, porque eles botam o capuz. Depois que você sai, você fica numa solidária, com os isolamentos, assim, tipo Saddam Hussein. Mas dá para ouvir as chicotadas, os gritos, tudo, né? Aí, quando você sai da tortura, a coisa que mais me impressiona é o seguinte, que eu entrei de capuz. Aí, eles me levam sem capuz. Aí empurro uma porta e eu entro para o mundo da fantasia, né? E aquilo fecha. E lá embaixo o pau comendo. Foi um dos choques assim, mais terríveis que eu tive sobre a realidade, né? Porque o tempo que você fica lá, você não existe, né? E você faz o que você quiser. Pode sumir com você, matar, tudo, pode fazer qualquer porra, né? Mas aí... Então, ao mesmo tempo a gente ouvia as notícias da nossa perseguição, mas as notícias da queda da ditadura em Portugal. Né? E nos chamando. Né? Aí a gente deu um jeito de sair. Minha irmã conhecia um sujeito lá do Ministério da Guerra e tal. Eu consegui fugir para Portugal. O pessoal foi saindo por várias partes. Nos encontramos na Revolução Portuguesa, que é uma revolução maravilhosa que começou no rádio e terminou na televisão. Foi incrível isso. Eu cheguei, aliás, num dia maravilhoso, no dia que o general Spínola foi posto para fora. Então a Revolução passou para os oficiais que tinham feito a Revolução. Né? Mas conforme ela foi evoluindo, ela foi baixando as hierarquias, entendeu? Porque o povo veio vindo. Então, era muito bonito ver um povo, por exemplo. Eu tinha horror de passar por Portugal, no tempo de Salazar. Eu não queria ficar um minuto lá dentro. Mas você vê um povo, e vê um povo inteligente, maravilhoso, né? Surgindo assim com uma força. E nós trabalhamos muito com... Começamos primeiro no Teatro São Luís, fazendo o Galileu Galilei. E Galileu é uma coisa, porque Portugal estava na Idade Média. E, de repente, ele pula para um renascimento brusco. Então, o Galileu era visto assim como uma criança. E os padres inquisidores, a gente estava muito ácido para fazer espetáculo, saca? Aliás, em Portugal choveu droga do mundo inteiro, né? E a gente adorava alucinógeno e fazer espetáculo alucinado. Aí eu me lembro que eu tinha uma cena que eu fazia com um rapaz jovem, que fazia um cara que era conservador, que não queria que eu divulgasse as pesquisas de Galileu, que Galileu divulgasse as pesquisas. Né? Aí ele ficava velhinho e eu ficava um moleque. Fizemos uma vez para ciganos, os ciganos ficavam maravilhados com a figura, porque era Portugal que estava acontecendo aquilo. Era um ressurgimento, as pessoas saíram chegou lá em de Portugal, baixo. você não teve problema nenhum de chegar, de adaptação, você não teve aquela... Não, você não ficou vitimizado? Eu senti o barato, não, eu senti o barato da Revolução. Finalmente, eu saí de um momento de opressão muito grande e aconteceu essa... Fomos bem recebidos inicialmente. Depois houve um escândalo nas camadas superiores que fizemos um espetáculo que realmente... A gente ia com uma escola de samba e com oficina samba, né?
Aí nós fomos para um lugar, estava muito cheio, e a multidão ia derrubar uma paróquia da igreja, porque era de madeira, nós fomos para a rua. E fizemos uma cena que era: osso, pão, tesão, habitação é a terra. Osso, pão, tesão, habitação é a terra. E tinha a cena do osso, do pão. E na cena do tesão, as meninas todas do elenco, Maria Alice Vergueiro, que era uma mulheraça enorme, linda, todas elas com colares, e davam para aquelas portuguesas vestidos de preto, camponeses, assim, e paqueravam, jogavam perfume, né? Aí os homens ficaram loucos e começaram a atacar. A Maria Alice Vergueiro virou assim um pão das massas. Começaram a pegar ela, porque era uma coisa assim, saca? Que nós estávamos acostumados que ver aquela liberdade, né? E aquela coisa. E aí a gente teve que fazer uma sessão no MEC, aí passou de receber o apoio que tinha, graças ao Paulo Freire, da geração do teu pai também. Você sabe que eu fui vizinho do Paulo Freire, quer dizer, por causa do meu pai, a gente foi passar o exílio no Chile, a gente morava em casas geminadas. Então, maravilhoso. Ele que nos levou para o lugar maravilhoso que a gente ocupou durante muito tempo lá, numa casa de 3 andares, que era da PIDE, mas muito boa, porque ele era amigo da mesma linha política da ministra da Educação. Né? Então nos deu uma casa super confortável de 3, e a gente fez uma comunidade, oficina samba, com gente porque naquela época todo o pessoal da Revolução de 68 foi para Portugal. Então tinha francês na comunidade, tinha moçambicano, angolano, tinha irlandês, tinha americano. Uma delícia, cara. Sempre pergunto, costumo perguntar, já entrevistei algumas pessoas diferentes. Meu pai era um político, foi exilado, foi ministro do Trabalho, filha de um guerrilheiro, Ciro Barcelos e tal. E eu sempre faço a pergunta: o tempo que você morou fora do Brasil te fez olhar para o Brasil de uma maneira diferente? Sempre foi. Mesmo sem ser o exílio, sempre que sair, você vê diferente e você volta e você vê melhor. E cada vez você vai dando mais valor. Mas lá eu adorei. O exílio foi maravilhoso, cara. Porque eu pude participar de um processo, como eu dizendo para você, democracia direta, e a gente participava mesmo. E teve coisas bonitas que eu assisti, como no dia que o governo do Franco, que estava ainda sob a ditadura, garrotearam um anarquista. O povo de Portugal cercou a embaixada da Espanha e queimou tudo. E as pessoas queriam pegar alguma coisa. Não. Foi uma noite assim, queima aqueles quadros, aquelas mobílias, aquela coisa, assim, momentos assim muito emocionantes, né? Que você vê quando tem assim uma transformação forte para valer na história, né? E com as multidões, assim, na rádio. Então, ela começou na rádio, e aí nós fomos para Moçambique durante a festa, filmamos a festa da independência. Quando eu soube que ia ter festa, ia ter independência, falei: porra, Celso está parecendo um novo... Como é que chama aquele grande acontecimento? Festival Woodstock. Woodstock, é. Vai ter um Woodstock lá, vamos filmar, porque vai ser... Porque realmente é um país muito louco, porque eles cantam muito e dançam muito. Né? E além de cantar e dançar, e fico exatamente... Você vê, por exemplo, uma menina na estrada, está esperando um negócio e ela canta. E ela canta tão forte que você vê a vibração em torno. É uma coisa, não é que é forte, intenso, interior. Né? E lá rola muita maconha também. É livre, você vê criança, velho, todo mundo. Então tem uma descontração no povo maravilhosa. Né? E eles desconcentração talvez também. Não, mas eles estão naquela concentração deles que é o canto e a dança. E a revolução foi toda transmitida por Olimambo, limba, olimambo, limba, tiede pamo maume, olimambo, limba. Aquela multidão
no dia da independência no Estado. E depois eles tiveram a influência dos corais luteranos, dos que foram lá. Então eles cantam em 1000 vozes, é uma coisa impressionante. Você vê no estádio a multidão cantando as músicas, né? Novo dia, nova sociedade, nova maneira de pensar. Moçambique é novo, Moçambique é novo, é nova, nova vida, é nova, nova vida, é nova, nova vida, é nova, nova vida. Mas quando a gente voltou para Portugal, já estava uma situação de cerco, né? Quase que do golpe que foi dado pela televisão nesse dia. Nós estávamos lá montando o filme na rádio e televisão portuguesa e, de repente, a gente foi tomar um lanche e estava vendo na televisão o pessoal dos soldados falarem e tal. De repente, corta e entra a televisão do Porto com uma imagem da Colômbia, Picture, The Man Who Came to Dinner. E uma série de enlatados. Um golpe dado pela televisão. Aí mudou tudo. Quer dizer, não virou a ditadura de Salazar, nem do Marcelo Caetano, Mas freou o que vinha... Não, o que vinha vindo foi todo mundo novamente para os seus lugares, suas classes, suas coisas, entendeu? E começou a tentar jogar a social-democracia, até hoje. E hoje Portugal é um país dividido em dois, porque... nós tivemos lá recentemente, é um povo maravilhoso, a gente fez bacante lá no Teatro São Luís, foi deslumbrante, mas eles estão... A Europa toda do Sul está dividida, né? Itália, Portugal, França, toda a Grécia, nessa mesma situação que a gente, assim, num certo sentido, né? Sem diálogo com o poder mais, enfim, é isso. Mas agora, achei impressionante esse golpe, essa revolução que começa no rádio e termina na televisão. Hoje eu estava tomando banho e me veio esse insight hoje. Não tinha lembrado. Mas é uma revolução muito importante, porque ela não é muito conhecida. A gente sabe dos cravos, foi a revolução dos cravos, maravilhosa, uma coisa linda, né? A gente sabe dos cravos, dos tanques, dos soldados, dos desfiles, mas não tá sabido o que aconteceu lá. Desse período todo, quando você voltou para cá, para o Brasil, você programou, foi uma coisa espontânea? Por que você resolveu vir? Como é que foi que isso foi? Eu tinha convite para ficar lá, não quis ver, porque eu só poderia fazer o teatro que eu tenho feito se eu estivesse no Brasil. Porque estava tudo no Brasil. O Brasil está na esquina, cara. Você fala em magia, em poesia, em bruxaria, adoro bruxaria, todas as religiões, todas as bruxarias. Nenhuma igreja, mas muita bruxaria. Eu acredito na bruxaria, porque eu acredito exatamente nas forças vitais. Eu acho que a infraestrutura da vida é a vida, não é o capital. E você está fazendo um espetáculo agora sobre todo esse troço, velho. Sobre todo esse troço. Cacilda Valmor e Cacilda Valmor, que se suicidou como Getúlio, e o Marcelo Drummond, que é o nosso Hamlet, o nosso ator protagonista, faz o papel de Getúlio Valmor, suicidando-se e interpretando a carta. Porque Getúlio foi um grande estadista, e ele deixou uma carta, que é um texto shakespeariano, que você fala como se fosse uma tragédia de Shakespeare, entendeu? E aí ele tem o suicídio, do suicídio dele nascem as reformas de base e é impedido o golpe, né? Então é todo musical, né? É a primeira tragédia brasileira. Né? Aí é o seguinte, aí a peça vai contando todo esse período, né? As reformas de base primeiro, né? Pena que eu não me lembro da música agora, mas enfim, são as reformas de base. 9 cabeças do dragão, 9 reformas de base pra nação. Revolução, reformação, revolução, reformação. A mais que necessária reforma agrária. Tá bom. Que é uma outra, foi que determinou, foi o seguinte, foi a reforma agrária, porque o Estado queria pagar para a reforma agrária o preço que é declarado, né? E eles queriam negociar no mercado.
Isso que deu o golpe de 64. Zé, vamos cantar mais uma música aqui. Essa aqui, na verdade, você tinha falado do Caetano e você tem uma relação forte com ele. Tenho, mas eu ouvia tanto que hoje, agora, ouvindo você, eu sei que eu sei, mas parece que eu estava ouvindo naquele tempo. E naquele tempo a gente drogava muito. E a gente pegava um disco, dos Rolling Stones, do Caetano, não saía. Ficava, tanto que eu me esqueci de muita coisa, principalmente das coisas do Led Zeppelin. Mas é bom tudo. esquecer. Mas é porque a gente estava extremamente louco, entendeu? A gente era aquelas músicas, né? É bom esquecer, você sempre tem a sensação de que você está fazendo algo novo, ou tocando algo novo, como eu vou fazer. Mas é bom lembrar também. I'm wandering round and round, nowhere to go. I'm lonely in London, London, it's lovely so. I cross the streets without fear, everybody keeps the way clear. I know, no one here to say hello. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Você vai. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. É que eu quis ouvir você cantar porque me trouxe toda aquela época. Uma época que realmente eu fui visitar eles em Londres, entendeu? Então me voltou toda aquela... Passou aqueles ônibus vermelhos, aquela coisa toda, aquela comunidade que eles viviam, que era maravilhosa, né? E me veio também milhões de outras coisas. E veio uma coisa muito importante, que no exílio também, eu fui fazer uma visita a São Gilberto, em Nova York. Pô, que bacana. E foi uma coisa doida, porque Imagino. eu estava na casa do Living Theatre, do Julian Beck e Judith Marina, que é um grupo americano que veio para o Brasil, depois teve problemas também graves e foram presos e tal. E nós que convidamos, viemos, mas não conseguimos dar certo. Porque eles eram muito messiânicos, assim, e eles não entendiam a complexidade da cultura brasileira. Quer dizer, porque queriam salvar as pessoas, essa coisa toda, né? Então não deu certo. Aí é o seguinte, estava hospedado na casa deles, lá em Nova York. Aí eu fui ver o João. Aí o João deixou de fazer um show, cara, para me receber. E foi uma loucura, foi uma noite maravilhosa. Eu não quero dizer coisa porque ele vai achar ruim. Eu não sei se ele é mulher dele, sei lá, entendeu? Mas foi uma noite maravilhosa, porque o João, ele cantou a noite toda, até de madrugada, coisa que eu posso falar, até de madrugada, e fala, o João fala. Não tem diferença entre a fala e a música. A fala e a música é a mesma coisa. Se você gravar ele falando, ele no telefone parece estrelinha, assim, né? Eu imaginava ele voltando ao Brasil, falando assim para multidões, assim, feito um Buda. E é verdade, ele voltou e foi fazer um show num lugar cheio num lugar do interior, um festival assim, que só foi ele, celebridade, esse show, de madrugada. Eu vi assim. uns 2, 3 shows do João Gilberto, não tive o prazer, o privilégio de estar do lado dele assim como você, mas é incrível isso que ele tem. A música dele é um mantra, né? Ela, como você falou, não tem hora para acabar nem para começar, ela é um... É uma constante. Pois é, foi um prazer enorme aqui, uma aula, te ouvir, tá do teu lado já bastaria. Não, somos amigos. Obrigado. Mas eu queria te convidar para ir lá ver a peça. Vou, com certeza, vou levar meus cupinchas. Leva criança. É criança cupincha? Cupincha não, tenho os meus companheiros de banda, mas eu levo minha família. Leva a família, porque é livre. Bacana, vou mesmo. É livre, e está fazendo sucesso e é curta. Nem que fosse longa. Não, mas longa, começaram a reclamar. Essa fizemos em 15 dias para cair em cima do golpe. Do Robocop. Depois eu vou te dar ali um disquinho, Nhengatu. Acho que tem a ver com o que a gente tem falado. Tá. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Prazerzão. I'm wandering round and round, nowhere to go. I'm lonely in London,
it's lovely so. I cross the streets without fear. Everybody keeps the way clear. I know, no one here to say hello. I know they keep the way clear. I am lonely in London without fear. I'm wandering round and round here, where to go, while my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh, Sunday, Monday, autumn,